bem-vindos ao curso Express da Imagine School sobre desenho e pintura digital. Nesse curso a gente vai ver um apanhado geral sobre o software e iniciar vocês então na pintura e desenho digital com uma tablet, vendo as principais ferramentas do software para desenho, né? Que então a gente pode falar sobre brush, layers, seleção, entre outras ferramentas. Importante ressaltar que esse curso ele equivale a uma aula do nosso curso tradicional aqui na escola e ele serve para vocês verem se vocês gostam da área do desenho digital, se é o que vocês estão buscando e com isso também entender um pouco mais a metodologia aqui da escola. Bora lá? Bem, pessoal, nosso curso inicia então com a configuração da tablet, como a gente trabalha em cima dessa ferramenta, para depois a gente olhar um pouco mais sobre a interface do Adobe Photoshop e explorar as principais ferramentas de desenho, dando ênfase no brush, nas layers e algumas outras. Então, finalizando o nosso curso com exercício de luz e sombra, aplicando volumetria numa esfera. Vamos lá? Olá, bem-vindos então ao mini curso da Imagine School de desenho digital. Eu sou Felipe Onekawa, sou professor de desenho e pintura digital na Imagine e vou falar agora com vocês nesses mini vídeos sobre então desenho e pintura digital no software Photoshop. Iniciando então essa nossa caminhada no desenho digital, esse início de jornada, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é as novas ferramentas que a gente vai usar para o desenho digital. Isso é, diferentemente do desenho analógico, nós vamos ter então, para o desenho digital, uma tablet composta de uma caneta e de uma interface, que vão variar das tablets, né? Há inúmeras no mercado, composta então de uma área de desenhável com uma interface. É importante ressaltar que existem diversas marcas de tablet e cada marca tem seus modelos. Por exemplo, o Wacom, que eu costumeiramente trabalho, elas têm então, por exemplo, a Intuos, Cintiq, Bambu, e cada uma dessas aí vai ter um certo desempenho, uns níveis de pressão, algumas como a Cintiq vão ter a área desenhável como uma tela, etc. Importante então ressaltar que nós vamos ter então uma interface, muitas vezes, a área desenhável. Quanto à caneta vai variar os níveis de pressão, dependendo do modelo, e vai variar também a interface da caneta, isso é, os botões que a caneta é composta, né? Normalmente ela é composta por dois botões, né? Botão inferior, aqui, vou mudar a cor aqui, o botão inferior e o botão superior. A ponta de extrema importância para nós, e muitas vezes essa outra parte aqui de trás ela pode virar uma borracha em alguns modelos. Então essa é a configuração inicial para iniciarmos então o nosso desenho digital. Então eu espero que todos que estejam assistindo tenham em mãos uma tablet, se não tiverem, e desejam continuar essa jornada do desenho digital, que adquirem uma. Há inúmeras lojas no mercado onde a gente pode comprar online. E quando vocês tiverem em mãos, a primeira coisa é instalar ela, cabos e tudo mais, né, acessórios, e instalar o drive que vem junto com a tablet normalmente, ou então entrar no site da marca que vocês adquiriram e instalar o drive de acordo com o seu modelo. Eu estou usando agora uma Cintiq 22HD, que é uma modelo da Wacom, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa configurando a nossa tablet. Então, eu vou no meu menu iniciar do Windows e vou escrever aqui as propriedades de mesa da Wacom e vou abrir esta janela, que é a propriedades de mesa dela. Então, de cara me deparando com essa interface da Wacom, e provavelmente as outras marcas também vão ter
essa interface aqui de configuração da caneta e da tablet, eu vou ver que existem várias opções aqui de configuração. Sensibilidade da ponta, posso aumentar ou diminuir a sensibilidade da minha caneta, posso aumentar a distância do clique da minha caneta. Por quê? É importante ressaltar, eu vou ressaltar isso aqui nos próximos vídeos, mas é importante ressaltar que a caneta, ela simula uma caneta real. Então isto é, ela vai começar a ler como se fosse o mouse, nosso sensor aqui, com uma certa distância da tablet. Então essa distância a gente pode configurar aqui. A sensibilidade da inclinação e também o que vai acontecer com estes botões. Normalmente eu gosto pessoalmente de deixar o botão inferior, então isso é esse botãozinho aqui de baixo, em deslocar rolar. Então eu vou aqui em navegação e seleciono deslocar rolar. Posso colocar infinitas opções aqui que já vem setado, já vem colocado, né? Ou eu posso até colocar, por exemplo, o Ctrl Z na caneta, entre outros atalhos, tá certo? Agora, olhando as funções da tablet, a minha tablet ela possui alguns botões na esquerda, muito similar a esse modelo aqui. E esses botões aqui eu consigo configurar atalhos para eu usar nos softwares que eu estou desenhando. Nos exemplos a seguir das próximas aulas eu vou usar o Photoshop, e é o software que a Imagine School usa no seu curso de desenho e pintura digital, e é o software padrão da indústria do entretenimento. Então eu vou guiá-los a partir do Photoshop, iremos conhecer um pouco do software, e eu deixo aqui colocado nos botões alguns atalhos, como Ctrl Z, E para Eraser, para borracha, B para Brush, Ctrl Alt Z para um retrocesso, e alguns outros atalhos para então eu apenas clicar para eu não precisar ir para o teclado, eu apenas clico nesses botões aqui do lado esquerdo da minha tablet e eu consigo fazer esses atalhos sem precisar do teclado. Então eu tenho maior facilidade e comodidade para desenhar. Portanto, depois que instalou a tablet, configuramos aqui ela como vocês quiserem, e com o tempo, é importante salientar isso, com o tempo vocês vão adquirindo mais comodidade com o equipamento, e assim vocês podem configurar ele da maneira que bem quiserem. Então tá, pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo e espero vocês no segundo. Obrigado, até a próxima, tchau, tchau. Oi pessoal, bem-vindos de volta. Agora vamos para o segundo vídeo então do mini curso de desenho e pintura digital. E vamos abordar agora o segundo tópico, que é: por que então desenho digital? O desenho, tanto no tradicional, no papel e caneta, quanto o desenho digital na tablet, no software Photoshop, eles seguem a mesma lógica do desenho. No curso da Imagine School, a gente passa por todo o processo do aprendizado do desenho, desde as formas tridimensionais simples, quanto a entender proporções, entender perspectivas, anatomia e todos os detalhes da anatomia, até indo para luz e sombra, etc., dentro de toda a metodologia do desenho e da pintura. Entretanto, no digital, por que o digital? Daí eu entro com essa questão, é porque o digital ele veio para ser uma ferramenta para a indústria, isso é, a indústria do entretenimento, né? Os softwares como Photoshop auxiliam então artistas dentro da indústria do cinema, dentro da indústria dos jogos, dentro da indústria da animação, a fazerem a arte, para auxiliar os diretores de arte, por exemplo, a fazerem os mundos, a fazerem as artes dos filmes, jogos, por exemplo. Então, para se tornar um trabalho rápido, ágil e de boa qualidade, os softwares então eles têm inúmeras ferramentas que nos auxiliam para fazer esse trabalho. Por exemplo, aqui nós temos eu estou com o software Photoshop aberto, eu tenho uma gama infinita de cores, todas as paletas de cores aqui. Eu vou ter diversas ferramentas que o software me proporciona e eu vou ter como modificá-las, melhorá-las de acordo com a minha tarefa.
O desenho em si, ele nada muda a técnica, né, toda a abrangência do estudo do desenho continua sendo o mesmo. O que muda é a ferramenta que nós utilizamos, que agora vai ser a tablet e o software. Para iniciar um pouco, para contar um pouco do porquê do digital, eu vou apresentar aqui um trabalho que eu fiz, por exemplo, que é uma personagem onde eu inicio com alguns traços no meu caderno e já passo ele para o digital, para então assim eu pintá-lo e entregar para um cliente. Essa personagem aqui, com certeza eu conseguiria chegar no mesmo nível no tradicional, mas com muito mais tempo e empenho e com custos de material muito elevado. O digital ele torna a produção da arte muito menos custoso, pois não é necessário materiais físicos, né? Somente a gente adquirir o software e trabalhar em cima dele. Portanto, não há um melhor e um pior desenho digital ou desenho tradicional. No entanto, o que há é qual ferramenta eu irei usar para qual o meu objetivo. Se meu objetivo é trabalhar na indústria do entretenimento, eu vou usar então ferramentas utilizadas nessa indústria, que são softwares digitais, né? Todo software digital no caso. Bom, nisso eu gostaria também agora, já que estamos discutindo, né, o porquê do desenho digital e estamos adentrando a ele, né, conhecendo então como funciona, eu gostaria que vocês apenas agora abrissem o Photoshop, caso tenham o Photoshop instalado na sua máquina, ou então apenas movimentassem o cursor pela tablet de vocês. Não precisa necessariamente estar dentro do software. O que eu quero mostrar agora nessa etapa é como a gente se porta perante uma nova ferramenta, uma nova interface. Isso é, diferentemente do papel, onde estamos enxergando, estamos com o lápis e a caneta em cima dele, agora a tablet e o monitor, nós temos agora duas interfaces praticamente. Eu gostaria que vocês sentissem então a tablet de vocês, começassem a ficar mais confortável com essa ferramenta. Por exemplo, eu tenho na minha tablet diversos níveis de pressão, assim como vocês vão ter, e quanto mais eu apertar a caneta, mais forte vai ficar meu traço. Nós já vamos ver nos próximos vídeos essas ferramentas aqui, mas o que eu quero então que vocês façam é testar essa nova ferramenta. Instalaram, como no vídeo anterior, agora vamos testar. Podemos minimizar o software, podemos maximizar o software, podemos mexer pelo Windows como se fosse um cursor de mouse na nossa tablet. Importante nós notarmos que a gente não precisa fazer uma força muito forte para que a gente consiga movimentar e desenhar. Vamos tornar essa ferramenta uma coisa, um trabalho suave, em que a gente consiga notar a área que nós estamos desenhando. Se nós temos essa área aqui desenhável, eu gostaria então que vocês movessem o cursor por toda a área e que, na hora de mover, não fiquem estáticos, não fiquem parados numa posição desconfortável, mas sim mexam o ombro, mexe a mão, mexe o braço, para então a gente se sentir confortável no ato de desenhar. Assim a gente começa agora então usando essa ferramenta, a tablet, e vamos no próximo vídeo começar então o estudo no Photoshop, junto com o desenho digital. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo. Oi pessoal, então vamos começar o terceiro vídeo do nosso mini curso. E para este vídeo, vamos então apresentar o software que onde iremos desenhar, que é o Photoshop. No início, né, a gente vai instalar o Photoshop, vocês podem adquiri-lo na loja da Adobe.
E vamos nos deparar de cara com essa interface, certo? Quando a gente abre o software, ele vai nos pedir então para criar um arquivo novo e teremos então essa interface aqui para criar um arquivo novo. Quando a gente vai criar um arquivo dentro do Photoshop, a gente vai lembrar que o Photoshop ele trabalha num tipo de imagem que a gente chama de bitmap. Isso é, ela não é uma imagem escalonável como um vetor, ela mantém a qualidade do arquivo que a gente vai criar. Para isso, então, sempre que a gente vai criar um arquivo no Photoshop, nós vamos então dizer qual o tamanho, a largura, a altura, a resolução desse arquivo. Então isso é quantidade de pixels por polegada, as cores, tanto pode ser RGB, que é cores digitais, isso é de monitores, né? Ou cores na base de CMYK, por exemplo, que são o padrão de cores de impressoras. Então a gente tem aqui já tem presets, né, estabelecidos para, por exemplo, arte e ilustração, tamanho de arquivos para foto, para impressão, então temos A4, A6, B4, diversos formatos. Eu então vou criar agora um padrão Full HD, isso é 1920 por 1080 e com 150 pixels por polegada em cores RGB. Por exemplo, agora então eu vou apertar aqui em criar. Configurei aqui, criei um arquivo novo. Como eu tinha mencionado, a gente vai se deparar com essa interface. Muitas vezes, né, para quem ainda não conhece o software, vai pensar que, nossa, tem muito botão, tem muita coisa aqui para ser aprendida, mas eu digo já de início, calma, que ele parece não muito amigável, mas depois vai se tornar bem intuitivo o processo de trabalho dentro dele. Então, eu gostaria aqui, vou colocar aqui um PDF de apresentação da interface. Eu vou explicar rapidamente aqui com ele, como vocês estão vendo aqui, a gente tem algumas seções principais. Essa seção aqui superior, ela é o que a gente chama de menu principal, né? Vamos fazer uma viagem pela interface e vamos tentar entender por cima. Vamos então começar de cima para ir depois indo cada ferramenta e cada peculiaridade. Na parte superior do Photoshop, aqui então aqui em cima, onde temos arquivo, editar, sigam o meu cursor aqui, arquivo, editar, imagem, camada, nós temos os menus principais, isso é, se eu vou querer abrir uma janela, por exemplo, que eu não tenho aqui, eu vou em janela e eu vou procurar a janela que eu quero. Se eu querer algum filtro diferente, eu vou na janela de filtro. Se eu querer mexer com camadas, layers, né, eu vou na janela de camada. E por aí vai. Se eu quero modificar peculiaridades do meu arquivo, eu vou no meu arquivo ou editar. Então aqui são então os menus principais do Photoshop. Abaixo, aqui na esquerda, eu tenho as minhas ferramentas. Então eu tenho as minhas tools, né, em inglês. A gente vai ver algumas delas, as principais para o desenho, mas eu gostaria de salientar então que aqui a gente tem as principais ferramentas, né, aquelas que a gente vai usar rotineiramente. Quando eu seleciono uma ferramenta, por exemplo, eu estou com o brush selecionado, eu vou ter as Tool Options, isso é, então, as opções de cada ferramenta. Eu vou mudar agora, por exemplo, o conta-gotas, eu vou ter opções para o conta-gotas. Vou ter para o meu laço Tool, então eu vou ter opções para o meu laço Tool. Então, o que eu quero dizer? Cada ferramenta tem subcaracterísticas. Essas características a gente vai poder modificá-las, então, para deixar, por exemplo, o pincel com mais opacidade, menos opacidade, com mais força, menos força, com textura, menos textura, etc. Então a gente pode fazer uma grande variação. E nessa configuração que eu vou pedir para a gente deixar daqui a pouco, a gente vai ter a janela de layers e de cor. O
que são as principais janelas que a gente vai precisar para desenhar. As layers vão ser uma simulação de folhas, digamos assim, e as cores na nossa paleta de cores. Então, vendo isso aqui, esse apanhado geral, a gente já consegue notar um mapa dentro da interface do Photoshop. Então, esse aqui é o Photoshop e agora a gente vai começar a entender cada uma das ferramentas. Obrigado e até o próximo vídeo. Oi pessoal, bem-vindos então ao quarto vídeo do mini curso de desenho e pintura digital da Imagine School. E nesse quarto vídeo vamos falar então sobre as ferramentas, os tools e os atalhos principais do Photoshop, que vão ser bastante importantes para a gente para facilitar a nossa criação, o nosso desenho. Então, a primeira coisa que eu quero começar a falar é sobre a nossa janela de ferramentas aqui da esquerda. Esses caras aqui que eu vou com o meu cursor nesses pontinhos aqui, quase não dá para ver, eu vou tirar ela do canto e vou colocar ela aqui para cima para a gente conseguir enxergar melhor. Antes, né, vocês podem, antes de eu começar a explicar, vocês podem ver que eu tenho sempre um padrão aqui na minha interface. Então, para vocês me acompanharem e seguirem esse padrão, eu deixo o meu Photoshop com um modo de janela de área de trabalho de pintura. Então eu vou em janela, coloco área de trabalho e pintura. Vão ter alguns botões que a gente pode tirar. Então, por exemplo, eu deixo alguns fora, né, que é apenas arrastando, então clicando na janela e arrastando, e eu posso excluí-los. Eu gosto de deixar a minha interface mais limpa, para assim eu poder trabalhar com mais facilidade. Mas isso vai de cada um. Então, eu deixo somente aqui, antes de mais nada, a minha janela de cor e minha janela de layer, são as principais. A gente pode selecionar aqui em janela, camadas e cor. Bom, vamos falar então desse cara aqui, desses caras aqui, né? São alguns. Eu vou começar então de cima para baixo para a gente dar um apanhado geral e ir falando nos atalhos ao mesmo tempo. Vamos lá. A primeira ferramenta aqui, essa cruzinha aqui de flechas, ela é então a nossa ferramenta de movimentação. Então ela movimenta, né? Se eu passar o cursor aqui por cima, eu vou conseguir ver que é a ferramenta mover, tá? O nome dela, e ela tem o atalho V. É importante a gente usar esses atalhos para conseguir melhorar o nosso fluxo de trabalho, mas eles não são necessários. Os atalhos que a gente vai começar a fazer agora vão ser mais os atalhos gerais para a gente conseguir então trabalhar. A segunda ferramenta importante, eu acho que de ressaltar aqui, é a ferramenta Lasso Tool, né? Essa aqui é o Lasso Tool, né? Com o atalho em L. Ela serve, vou fazer aqui então, ela serve, por exemplo, para eu criar uma seleção. Isso é, eu posso selecionar uma área aqui, por exemplo, e eu vou com a outra ferramenta, então eu vou com a ferramenta da lata de tinta, eu segurei aqui porque eu estava com a ferramenta degradê selecionada aqui. Vocês vão ver que toda ferramenta que tiver uma flechinha embaixo dela, se a gente segurar com o botão, com a caneta, a gente vai ter outras modalidades de ferramentas. Eu vou selecionar a ferramenta de tinta e vou pintar dentro dessa área de seleção. Ctrl D, isso é então Ctrl D, eu desseleciono. Então, eu desselecionei. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar a seleção. O Ctrl Alt Z é melhor, porque o Ctrl Z ele retrocede uma vez só. O Ctrl mais Alt
mais Z, ele retrocede várias vezes. Por exemplo, agora eu vou retroceder, ó, e ele vai retroceder várias vezes. Eu posso selecionar essa área aqui de novo com a ferramenta laço e posso apagá-la com o backspace, né, o famoso para trás ali do teclado, flechinha para trás, ferramenta de apagar, as teclas de apagar. Ou eu posso, além de Ctrl D, que é para desselecionar, posso com a ferramenta laço tool selecionada, posso clicar fora da seleção e desselecionar, certo? Então, lembrando então que a gente já tem, eu vou criar aqui para a gente ficar guardado, a gente já tem o Ctrl D, desselecionar, desselecionar, e temos o Ctrl mais Alt mais Z, que é para a gente retroceder. Eu não vou escrever toda a palavra porque não está cabendo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, com Alt Ctrl Z, retrocede várias vezes, ou Ctrl Alt Z, essa ordem aqui indifere, e Ctrl Z retrocede uma vez. São os atalhos que nós temos. Seguindo então aqui o fluxo, seguindo o fluxo das ferramentas aqui, nós vamos ter então uma outra ferramenta principal, que vai ser o conta-gotas. Aqui, eu vou colocar aqui o conta-gotas, que ele seleciona a cor. Por exemplo, vou selecionar aqui e eu vou então, ó, mudei para o verde, mudei para o azul. Ele seleciona a cor que nós queremos a partir do clique com essa ferramenta. Eu vou continuar a explicação sobre cada uma dessas ferramentas e mais atalhos no próximo vídeo. Até lá! Voltando então para a nossa etapa de ferramentas, estávamos no conta-gota, né? E agora então vamos ver então a próxima ferramenta. Outra ferramenta importante para nós é então, quer dizer, não importante para nós, mas a que nós mais iremos usar, vou até colocar uma cor mais forte aqui, é então o brush ou pincel, né? A gente chama de brush porque o inglês é o mais comum na internet e é onde a gente tem maior quantidade de arquivos e informação para nós estudarmos. Então, se querem, por exemplo, fazer download de novos brushes, a gente vai no Google e tem vários sites que a gente consegue então adquirir alguns brushes diferentes. O brush tem o atalho B no teclado, então a gente pode pegar e apenas clicar B, e junto com o brush, interessante a gente ver então a borracha com o atalho E de eraser em inglês. Então, o brush é a ferramenta que eu estou usando. Então, por exemplo, eu vou selecioná-la aqui e eu vou ter dentro da ferramenta brush Tool Options. Eu não vou falar de todas as Tool Options das ferramentas aqui, mas do brush é importante ressaltar. Eu tenho Tool Options aqui, então eu posso escolher dentro da minha Tool Options aqui em cima diversos tipos de brushes. Então eu vou selecionar, por exemplo, esse cara aqui, que está com tamanho 500. Eu posso diminuir o tamanho dele, do brush, posso aumentar ou diminuir a dimensão dele. Então, vou deixar um brush menor. E aqui eu posso clicar aqui nessa questão de opacidade aqui, nesse botão, é onde eu falo para ativar ou desativar a opacidade do meu brush. Então aqui eu estou ativando e estou desativando. Aqui nesse outro botão eu tenho ativação e desativação da pressão da tablet.
Importante a gente deixar isso aqui praticamente sempre colocado, porque nós queremos a pressão da tablet, isso é, a gente quer usar a tablet como um todo, né? Então a gente vai deixar selecionado para a gente ter então essa pressão na tablet, todas as características que elas vão dar. Então eu vou deixar selecionada a opacidade também e vou testar aqui meu brush. Gostaria então que vocês selecionassem o brush aqui, deixassem ambos os botões selecionados e dessem uma rabiscada aqui com o brush. Pode ser qualquer brush que vocês queiram pegar aqui da janela de brush. Vou pegar outro aqui, por exemplo. Vou pegar esse cara aqui. Eu tenho vários brushes aqui pessoais que eu uso dia a dia. Então aqui ó, eu tenho com texturas. Eu tenho mais texturas aqui. E eu tenho o brush mais comum, clássico, que é um brush hard. Então ele não tem textura. E ele então é mais suave, né? E aqui eu posso mudar as cores na janela de cor. Na direita, posso mudar aqui na janela de cor, sobrepor com cores. E, como eu disse, posso selecionar a borracha agora. E a borracha, muito similar ao brush, eu posso aumentar e diminuir a borracha. E posso selecionar até uma textura de brush para a borracha. Primeiro eu vou apagar para vocês verem. A borracha eu posso selecionar opacidade ou não, isso é, não está selecionado, apago, ele apaga 100%. Com a opacidade ligada, ele apaga aos pouquinhos, né? Com a opacidade. Vou ter que passar várias vezes. Se eu quiser apagar com textura, isso é, porque muitas vezes a gente pode trabalhar com o oposto, pintar e depois apagar alguns pedaços para então assim gerar gerar outras formas que então vão complementar o nosso desenho. Ó, por exemplo, aqui eu estou apagando com textura. Então, mais uma ferramenta que vai ser bastante útil para nós aqui. Eu vou mudar para a ferramenta Brush, que é onde eu estou escrevendo aqui nessa tela, que está bem bagunçada já, né? Eu vou selecionar a ferramenta Brush aqui na barra de ferramentas. E, como a gente tinha falado antes, temos então o baldinho, né? Carinhosamente chamado de baldinho, um balde. E depois dentro dele a gente tem a ferramenta degradê ou gradiente. Opa, aqui eu usei de forma. Então eu gostaria de mostrar para vocês rapidinho. O gradiente, por exemplo, eu posso puxar de um lado para o outro e ele forma então esse gradiente. Eu estou com a cor azul selecionada, né? E aqui na Tool Options do gradiente, por exemplo, eu posso mudar a cor do meu gradiente. Então, temos mais essas ferramentas. Para finalizar essa janela de ferramentas, a gente tem ainda a ferramenta de texto, que muitas vezes pode ser importante, e a ferramenta caneta, que também vocês podem explorar elas aí e vão ver que elas têm bastante utilidade, principalmente ao longo da nossa jornada do desenho digital. Obrigado, pessoal! E no próximo vídeo, então, a gente aborda mais alguns atalhos e mais algumas peculiaridades aqui do software. Obrigado, tchau, tchau! Oi, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do mini curso de desenho e pintura digital da Imagine School. E agora, continuando nossa exploração pelo Photoshop, vamos falar então sobre layers, camadas, né? Camadas em inglês é layers, né? A janela de camadas talvez seja mais importante para nós aqui no Photoshop, porque é nela que se faz a analogia de folhas, né, do desenho analógico para o desenho digital. Quando eu falo em camadas, então eu vou vir aqui para um arquivo novo que eu criei, a gente começa assim o nosso arquivo, com um plano de fundo trancado. Nós não vamos mexer nesse plano de fundo, esse plano de fundo é o branco da nossa página. Vamos então pensar assim, uma metáfora. Eu quero colocar uma folha na mesa. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho, aqui, esse botãozinho do lado da lixeira e criar uma nova camada.
Criei uma nova camada, agora eu posso selecionar o brush aqui na janela de ferramentas, em que vimos antes todas aquelas ferramentas. Vou selecionar o brush, estou selecionando o azul, o meu brush tem tamanho 15 aqui, e eu vou começar a desenhar. Vou colocar a pressão aqui, de opacidade, e começo a desenhar, posso fazer riscos, posso fazer o que eu quiser aqui. Então eu tenho essa camada desenhada. Posso criar uma nova camada. Posso vir aqui, por exemplo, com uma cor verde. Posso vir aqui com um brush maior. E vou desenhar em cima. Aqui, posso selecionar uma outra cor. Posso desenhar em cima aqui. Então, o que a gente pode perceber é, se eu, então, agora eu quero ocultar, digamos, esses riscos azuis. Eu vou aqui na minha camada 1, a primeira camada que eu fiz, e desmarco esse olhinho aqui. Desmarquei e posso desmarcar o segundo ali. Desmarquei também, ele não está mais visível. Eu não apaguei, eu apenas deixei eles ocultos. Agora, junto com camadas, vamos também trabalhar seleção. Seleção não, movimentação. Por exemplo, eu quero mover essa minha camada. Eu posso vir com a minha ferramenta de mover e eu posso deixar selecionado esse selecionamento automático, que já vem automático no Photoshop. Clico nesse objeto de camada aqui, nessa minha camada, onde eu desenhei na minha camada, e eu posso movê-lo, assim como o segundo, esses risquinhos azuis, né, que foi a primeira camada que eu criei. Então eu posso ir selecionando. Eu acho que uma coisa que a gente pode dizer é que cada pintura que a gente faz numa camada, cada desenho, ele se torna meio que um objeto. Cada camada se torna um objeto. Eu posso ter na camada 2 agora, vou com o brush aqui, e posso desenhar outras coisas aqui, ó. Se eu for com a ferramenta de movimentação ali de novo, e movimentar, eu movimento todos eles juntos, assim como todos os outros riscos dessa outra camada. Eu posso com o atalho, agora sim falando de atalho, Ctrl T, então vou escrever aqui rapidinho, uma outra camada, Ctrl T, ó, eu posso Ctrl T, eu vou abrir um que a gente chama de transformação. Então ele fica com essa caixa em volta, e eu posso com a caneta aqui clicar e movimentá-lo para lá e para cá. Nisso eu também posso vir nas arestas aqui, né, nos cantos dessa caixa, eu posso ver que fica uma flechinha arredondada e eu posso então girar esse meu objeto, por exemplo. Eu posso esticá-lo com esses quadradinhos brancos. Se eu seguro Shift, né, Shift no teclado, eu aumento sem distorção o objeto. Se eu seguro o Alt e Shift, eu expando esse objeto, eu aumento ele a partir do centro. Então o que é o centro? É esse eixozinho aqui, marcado por essa bolinha. E eu também posso pegar essa bolinha do meio e posso colocá-lo aqui para o canto e rotacioná-lo, né? Posso vir aqui, mexê-lo. Então quer dizer o quê? Que eu mexi no eixo do objeto. O objeto, então, ele pode ter um eixo em qualquer parte dessa caixa. Posso dar um Enter e eu modifiquei esse objeto. Voltando, dou um Ctrl T, botão direito, eu posso ainda ter outras ferramentas de distorção, como colocar ele em perspectiva e outras ferramentas. No próximo vídeo a gente vai continuar falando então de camadas e de transformação. Até lá, obrigado! Oi pessoal, então bem-vindo ao próximo vídeo do mini curso de desenho e pintura digital da Imagine School. Nós estamos vendo aqui uma série de características das transformações e das layers, então vamos seguir nessa atividade. Então eu falei que aqui embaixo aqui, nessa nova folhinha, é onde a gente cria novas folhas, novas páginas, novas camadas, portanto. Posso criar várias.
Se eu quiser deletar camadas, eu posso vir aqui selecionar a camada que eu quero deletar, por exemplo a 4, né? Eu vou desenhar aqui na 4 e eu quero deletar isso aqui. Eu vou aqui na lixeirinha, clico na lixeira, ele vai me perguntar se eu quero excluir essa camada, eu falo que sim, deleto. Se eu quiser deletar todas essas camadas, por exemplo, eu não quero mais elas, eu posso selecionar, por exemplo, a camada que eu quero, a primeira lá de cima, e pressionando o Shift, eu posso selecionar a última camada aqui, que é essa 1. Plano de fundo a gente esquece, nós não vamos mexer. E eu então posso selecionar todas as camadas aqui com o Shift ligado e posso clicar na lixeirinha e deletá-los, ok? Deletamos. Posso criar uma nova camada agora e vou fazer alguns riscos aqui. Vou criar uma nova camada, vou fazer mais uns riscos vermelhos aqui. Vou criar uma terceira camada, vou fazer mais uns riscos amarelos aqui. Vou criar uma quarta camada, vou fazer uns riscos verdes aqui. Então, o que eu quero mostrar agora é que também a gente pode agrupar essas camadas. Eu vou selecionar a camada 4 e com o Shift pressionado, eu vou selecionar a camada 1. Então, eu estou aqui com ela. Eu coloquei aqui a janela um pouco mais para dentro da página para ficar mais fácil a gente ver. Para a gente movimentar janelas, abrir um parênteses, a gente pode pegar em cima da janela aqui nessa barra cinza e movimentá-la. Então, de novo, peguei a camada 4, o Shift selecionado, cliquei na camada 1 e agrupei todas essas camadas, clicando nesse ícone onde aparece uma pastinha do lado esquerdo dessa folhinha. Ele vai virar o nome agrupar 1, né, ou group 1, né, quem está com inglês. E o que a gente pode ver agora é que se nós ocultarmos, oculta todos dentro desse grupo. Então, ocultar e desoculto, eles trabalham então conjuntamente, certo? Todas as layers que estão dentro dessa pastinha então fazem parte do mesmo grupo. Agora eu vou abrir o grupo aqui, clicando nessa flechinha, e vou, por exemplo, selecionar a camada 4. Ó. Eu vou ver qual é a 4 apenas olhando desativando e ativando o olhinho. Eu vou apertar Ctrl T, vou selecionar a camada, vou apertar Ctrl T de transformação, que nem vimos no vídeo anterior. Agora eu posso andar com ela por onde eu quiser na página, muito parecido com a ferramenta de seleção ali, com essas flechinhas em cruz. E se a gente tinha visto isso, se a gente clicar nos cantos da nossa caixinha, a gente vai distorcer ela. A gente pode distorcer isso aqui. Ou, se eu clicar com o botão direito do mouse em cima dessa caixinha, eu vou ver que eu vou ter várias transformações aqui. Eu posso, por exemplo, girar ela em sentido horário, esse objeto. Posso virar horizontalmente, posso virar verticalmente, posso girar em 180 de novo. Eu posso distorcer, isso é, eu vou poder pegar cada um dos quadradinhos aqui dos cantos e ó, vou poder modificá-los. Então assim eu posso modificar o objeto. Por exemplo aqui ó, colocando como se ele tivesse mais com perspectiva, né? Aumentando aqui. Se eu posso ainda continuar transformando perspectivas, distorcer e inclinar. Se eu acho que está bom, eu posso apenas pressionar OK e essa transformação aconteceu. Lembrando também que eu posso movimentar os meus objetos com a ferramenta de movimentação, que é essa cruzinha aqui, e eu posso movimentá-los. Então, em geral, a movimentação do Photoshop se dá tanto com essas flechinhas em cruz, quanto eu posso com o Ctrl T movimentar estes objetos. Obrigado pessoal, então até o próximo vídeo. Oi pessoal, então bem-vindos ao 8º vídeo do mini curso de Desenho e Pintura Digital da MR School.
Então, até agora, a gente viu um apanhado de ferramentas e janelas aqui sobre o Photoshop. Claro que estamos fazendo vídeos curtos e a gente a gente poderia ficar horas e horas em cada ferramenta. E nisso a gente também, para fazer isso, a gente tem o curso da Imagine School de Desenho e Pintura Digital, no qual eu sou professor, em que aí sim a gente, para cada aula, a gente aborda uma ferramenta com calma e tenta então entender todas as peculiaridades de cada uma delas e ao desenvolvimento dos tópicos de cada aula, né, conjuntamente com a análise das técnicas de desenho. Então, para o vídeo de agora, o que nós vamos fazer é, vamos desenhar, né? A gente já viu a introdução ao software, né? Então, o que nós temos? Nós temos a nossa janela de layers aqui, nós abrimos aqui nas opções principais do software aqui em cima, em janela, a gente pode vir em camadas, que nem nós vimos, nós temos a janela de cor aqui, e nós vimos as principais ferramentas, principalmente o brush, que nós vamos falar um pouco agora. Então, rapidamente, eu vou falar sobre o brush. O brush em específico, vou escrever aqui, ó, o brush ou pincel, pincel em português, brush em inglês, né? O brush, ele é com certeza a ferramenta mais útil para nós, desenhistas, dentro do Photoshop, e nele nós conseguimos criar e conseguimos controlá-lo para chegar a diversos resultados. Nem eu falei no outro vídeo, eu tenho vários brushes aqui dentro, em que eu uso eles para determinado projeto, determinada finalidade. Eu tenho brushes com texturas, brushes com formas, por exemplo, uma forma de uma árvore aqui, por exemplo. Eu tenho um brush de uma árvore. Eu tenho brushes triangulares, retangulares, redondos e por aí vai. Cada brush vai me facilitar em determinado projeto. Agora eu vou mostrar algumas opções do brush aqui, nessa janela pincel, que é do lado do brush aqui, tem essa janelinha que é o pincel. Nele eu posso mudar diversas questões aqui do brush, como aumentar a transparência, aumentar a textura, aumentar o ruído, entre outros. Por exemplo, aqui espaçamento, onde eu estou na dinâmica da forma, na forma do pincel, desculpe, eu posso aumentar e diminuir o espaçamento. Olha o que vai acontecer se eu aumentar muito o espaçamento do meu brush. Ele vira um monte de bolinhas, né? Então, eu vou deixar um brush bem suavizado, com 1%, e assim ele se torna bem suave. Então eu consigo manipular o meu brush de diversas formas. É importante a gente entender essa janela e saber que ela existe para poder então controlá-la. Juntamente com o brush, né, com essas janelas, eu também posso explorar um pouco das minhas camadas aqui, dando 2 cliques aqui na minha camada. Eu vou abrir a janela, 2 cliques em cima da camada e eu abro essa janela de estilo de camada, onde eu posso então colocar a sombra e algumas outras questões e detalhes dentro da minha camada. Agora que a gente tinha falado vamos desenhar, né? Eu entrei com mais ferramentas, porque sempre vai ter mais ferramentas dentro do software, é incrível. A gente sempre vai aprender coisa nova a cada dia que trabalha. Então eu estou tentando ser o mais sucinto possível. Sempre vai ficar coisa para trás, mas eu espero que esses vídeos estejam sendo úteis para pelo menos abordar geral sobre o Photoshop. Eu agora então vamos desenhar, certo? Eu vou mudar aqui de arquivo rapidinho. Então, nada mais fundamental do que a gente começar a pensar em formas geométricas. O desenho, né, o método de desenhar, a didática, a gente vai construir ela a partir da forma de enxergar os objetos. Isto é, conseguir entender que cada objeto dentro do espaço que nós estamos olhando, eu peço para vocês olharem ao seu redor agora, olhem o copo, olhem a mesa, todos os objetos são constituídos de volume. Esses volumes
na forma, a gente consegue simplificá-los. Isso é, qualquer objeto, seja ele uma bolsa, por exemplo, eu vou colocá-la aqui, seja ela uma bolsa, eu vou movê-la com a ferramenta de movimentação, vou Ctrl T e vou diminuí-la de tamanho, ou seja, por exemplo, um bule. Esses objetos, eles têm formas simplificadas, né? A gente consegue abstrair a forma deles e pensar numa forma geométrica para eles. Por exemplo, essa bolsa, a forma básica dela, a gente consegue enxergar um retângulo com profundidade, com certa altura. Claro, depois a gente vai ter essas hastes aqui da bolsa e a gente vai ter aqui onde a gente segura na bolsa. Uma forma básica para esse bule, por exemplo, a gente pode pensar ele como um cilindro curvado, por exemplo, um cilindro curvado, né? E aqui, por exemplo, onde a gente tem a boca do bule, também um outro cilindro aqui com anexado outro cilindro. Vou dar um zoom, para fazer o zoom eu seguro o Alt e rolo o scroll do mouse. Então a gente vai ver que a gente tem outras formas básicas anexadas a esses objetos. Portanto, o que eu quero que vocês façam agora é que treinem o olho de vocês, enxerguem todos os objetos, todas as formas como simples formas geométricas. Sabendo disso, tendo essa abstração, a gente vai conseguir então capturar com nossos olhos a volumetria desse objeto. A gente não precisa pensar os detalhezinhos do objeto, a gente vai enxergar eles como um todo de fora para posteriormente ir pegando os detalhes. Primeiro nós vamos imaginar a forma simples, básica, para depois ir pegando os detalhes. Então, fiquem com isso na mente e vamos para o próximo vídeo. Obrigado, até lá! Oi pessoal, bem-vindo então ao penúltimo vídeo desse mini curso da Imagine School de Desenho e Pintura Digital. E vamos continuar então da onde estávamos, na questão do desenho de formas geométricas e o início do desenho em si, o fundamento, a base do desenho, que é onde a gente vai construir a nossa habilidade de desenhar, né? Conseguir trazer as formas físicas, as formas tridimensionais para o desenho e, portanto, o realismo. Agora, o que eu quero treinar com vocês, eu quero que vocês comecem a praticar, né, com esse apanhado de informação que a gente teve sobre o software, eu quero então que a gente comece a desenhar. Vamos desenhar formas geométricas simples. Eu criei uma nova camada, eu vou deletar aquelas que eu não quero mais. Eu criei uma nova camada. E vamos pensar então em todas as formas geométricas e vamos também agora pensar em como a gente pode pintá-las, deixá-las com volume, né? Primeiramente, então eu vou trabalhar uma forma básica, um cubo, né? Eu vou desenhá-lo, lembrando da perspectiva do ambiente, de onde eu estou olhando. Eu vou pensar que eu vou desenhar um cubo em que eu estou olhando de cima. Se eu estou olhando de cima, eu vou conseguir ver a face superior desse cubo e eu vou ver as laterais desse cubo, seguindo uma perspectiva aqui. Eu não quero ser exigente quanto perspectiva, quanto outros tópicos abordados dentro do curso de desenho. Eu quero agora simplesmente que a gente desenhe. Então eu tenho a noção que eu estou olhando de cima aqui, vou desenhar esse cubo, eu vou desenhar um cilindro também. Eu vou dar um Ctrl T rapidinho aqui e vou diminuindo de tamanho, só para não ocupar tanta área. Eu vou desenhar um cilindro, então estou olhando de cima o cilindro. Na verdade eu estou olhando ele está caído. Vamos pensar assim, eu vou desenhar aqui o cilindro, ele está caído. Então eu estou vendo a parte de baixo dele aqui, e ele está deitado. E eu posso desenhar também agora uma esfera.
Vou desenhar aqui uma esfera com o brush, lembrando do meu brush aqui, criei uma camada nova e posso desenhar uma esfera. Eu não vou me apegar à proporção, se está correto ou não. Eu quero que agora que vocês exercitem comigo isso, tá bom? Vamos juntos. Então eu vou desenhar uma esfera e eu vou fazer algumas linhas só para eu entender onde é que estão as faces dessa esfera. Eu vou fazer aqui uma linha divisória do meio, eu vou dar um Ctrl Z aqui do meio e uma divisão aqui, né, para dar questão do meio da ter simetria essa esfera. Eu posso fazer outras linhas aqui que vão dar volumetria a essa minha esfera. Por exemplo, né, apenas para eu ter então essas faces aqui da esfera. Bom, como é que a gente pode então pensar em pintar, em começar a dar volume, começar a dar forma, começar a ficar interessante o nosso desenho aqui nesse princípio do Photoshop, né? Eu posso criar uma camada, ó, eu tenho a minha camada 8, que eu vou chamar de... Eu dei 2 cliques, então, para renomear uma camada, eu posso dar 2 cliques nela, no nomezinho, e vou chamar de camada linha, que é onde eu fiz a minha linha. E eu vou criar uma camada logo abaixo dela, então eu clico embaixo dela, eu vou deletar até essas aqui para não ficar confuso. Então eu tenho a minha camada linha, e eu vou criar uma camada abaixo dela, chamada, dou 2 cliques aqui, camada cor. Bom, criei uma nova camada. E agora o que vai acontecer? Eu vou aumentar o tamanho do meu brush aqui, e por exemplo, vou selecionar uma cor aqui azul, e vou pintar esse meu cubo aqui de azul. Eu não estou com a opacidade ligada aqui, estou com a opacidade desligada, justamente para fazer esse preenchimento flat, né? Isso é, não ter, porque olha só o que acontece se eu deixar a opacidade ligada. Ó, eu posso ter diferentes cores aqui, né? Com baixa opacidade. Eu quero esse azul flat. Um atalho interessante, já que a gente pode ir falando sobre atalhos, um atalho interessante para mudar o tamanho do brush é os cochetes do teclado. Cochetes é aqueles caras assim, ó, né? Quem não lembra das aulas de matemática, eles são esses caras aqui do teclado do lado do Enter. Então eu posso clicar nos cochetes e eles vão aumentar e diminuir o tamanho do meu brush. Eu pintei aqui, vou pintar então pode ser verde, o meu cilindro, aumentar o tamanho do brush nos cochetes aqui, ó. Então facilita a minha pintura. Diminuir para pegar os detalhes. Aqui eu errei, daqui a pouco eu vou com a borracha ali. Ó, vou com a borracha, aperto E de Eraser e pinto aqui, errei aqui, errei ali, errei aqui. E agora eu vou com o vermelho pintar essa esfera aqui. Vou apertar brush, B de brush e pintei de vermelho aqui. Certo? Então assim a gente consegue fazer numa layer o nosso desenho, né, a nossa linha de desenho, e na camada inferior a gente consegue colocar a nossa cor. Agora, para dar um pouco de sombra, um pouco de volume para esse objeto, eu vou criar uma nova camada aqui e vou linkar a camada de cima com a camada de baixo. Isso é, tudo que eu fizer na camada de cima vai apenas interagir com o que foi feito na camada de baixo. Isso eu faço segurando Alt e aqui na janela de camadas aparece esse ícone, esse quadradinho com uma flechinha para baixo e eu clico. Então ele está linkado. Olha o que acontece. Eu posso, por exemplo, pintar aqui eu estava com o brush, com a borracha, posso pintar aqui, por exemplo, ó, ele só vai pintar dentro, ó, do que eu fiz. Vou dar um Ctrl Z, porque o que eu quero com essa nova camada, vou escrever aqui, vou escrever sombra. Vou fazer uma camada de sombra. Como é que eu vou fazer uma camada de sombra? Existem inúmeros jeitos para fazer sombra num desenho aqui no Photoshop, mas um jeito bem fácil é a gente mudar o estilo de camada
para Multiply. O que é o estilo de camada? A nossa camada está normal, isso é, ela age normalmente. Aqui nessa janela eu posso mudar, existem vários tipos de camada, isso é, estilos de camada. Eu posso fazer com que essa camada seja uma camada de luz direta, luz indireta e entre outros, né? Existem infinitos, poderíamos ficar muito tempo falando sobre eles. Eu quero que você selecione o Multiply ou multiplicação. Ele então é um modo de camada bem interessante para a gente fazer sombra. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, um cinza médio e eu vou selecionar um brush com mais difusão, que é essa bolinha aqui, ó, que vocês têm aqui, todos temos essas bolinhas aqui. Eu vou selecionar esse brush com difusão e vou aumentar um pouco o tamanho para facilitar a minha sombra. Agora eu vou pressionar aqui a opacidade e vou pintar, por exemplo, aqui essa esfera. Olha o que acontece. A gente vai ter então uma sombra interagindo com essa esfera. Eu vou aumentar para um cinza mais escuro e a gente vai ter aqui uma sombra. Posso pintar aqui também esse lado aqui, né, com um lado mais escuro desse quadrado. Eu posso pintar esse aqui mais leve, está sendo, digamos que ele pegou, a luz está vindo de cima. E posso pintar aqui esse cilindro também, para dar um certo volume nele. Então tá, pessoal, continuamos no próximo vídeo. Obrigado. Oi pessoal, bem-vindos então ao vídeo 10, o último vídeo desse mini curso da Imagine School sobre desenho e pintura digital, aprendendo então uma introdução ao software Photoshop, onde a gente passou por diversas ferramentas, diversos atalhos, né? Claro que visto tudo muito brevemente, devido ao nosso tempo aqui, mas acredito que a gente conseguiu abordar então a superfície inicial do software, né? Eu vou então agora seguir com o nosso exercício que a gente estava fazendo no vídeo anterior, de formas geométricas e pintura, onde a gente viu, né, fazer uma layer superior, onde a gente pode fazer um desenho com linha, e uma layer inferior, onde a gente pode trabalhar cor, e depois uma layer linkada, trabalhando sombra. No tópico deste vídeo, eu vou falar um pouco sobre, então, como melhorar o nosso desenho, né? Por que serve um curso de desenho e qual o nosso objetivo? Eu acho que a primeira discussão que a gente tem que ter aqui é sobre qual o objetivo nosso para o desenho. Se é melhorá-lo, se é se tornar um profissional do desenho, se é um hobby. Isso tudo vai quantificar o nosso esforço, né? Porque uma coisa que eu gosto de sempre salientar para os alunos é que desenho, a gente pode fazer uma analogia muito com o esporte. É empenho, é prática, é treino. Claro que existe, eu não sou muito de acreditar na história do dom, eu acho que claro que a gente pode ter certa aptidão a uma outra pessoa, mas qualquer pessoa com esforço, com vontade, com prática, ela vai conseguir ótimos resultados. Então, para melhorarmos o nosso desenho, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, que nem a gente estava falando antes, enxergar tridimensionalmente. O que eu quero dizer isso? Enxergar o volume dos objetos. Que todos os objetos, do simples ao mais composto, como uma forma humana, de uma garrafa, aqui exemplificado, a uma forma humana, todos os objetos a gente consegue encontrar formas geométricas dentro deles. Então a gente consegue o que a gente chama de blocagem dos objetos. A gente consegue simplificar eles para entender o volume, para colocar uma perspectiva neles. Então assim, melhorar o nosso desenho, nosso entendimento e dar mais realismo a ele. Com o entendimento das formas geométricas, por exemplo, a gente consegue então criar esses objetos, por exemplo, uma garrafa, né, que tem uma forma geométrica cilíndrica, né,
e que a gente pode até falar que tem uma esfera na ponta, uma meia esfera. Então aqui, ó, como está exemplificado, até uma mochila, que é um objeto muito mais orgânico, né? Ela tem faces, ela pode ser desenhada simplificadamente. Há um corpo humano, né? Que é todo diverso, com uma anatomia muito diversa. A gente pode partir de desenho gestual, de linhas simples, a uma blocagem, ó, apenas com quadrados e cilindros, para depois ir inserindo anatomia aos poucos e fazendo um resultado final. Todo esse processo aqui a gente aprende no curso da Imagine School, né, com diversas aulas, desde desenho gestual, né, daí blocagem, anatomia. Eu só vou escrever aqui rapidamente: anatomia ao desenho final. Esse processo todo aqui nada mais é também do que pode ser com objetos inorgânicos, né, como uma garrafa. Esse processo de aprender a ver o gestual do desenho, o movimento que ele está ganhando, indo para a blocagem, então para enxergar a tridimensionalidade dele, indo para o refinamento dele, é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores de olhar de fora, olhar a forma simples para depois olhar para dentro. Então eu vou fazer um exemplo, vou mostrar um exemplo rapidamente aqui que a gente usa muito em aula. Vocês podem fazer esse exemplo com qualquer objeto simples que vocês tenham aí na sua casa. Primeira coisa, a gente vai ver onde é que está a nossa linha de visão. De onde a gente está enxergando esse objeto? A gente está enxergando, por exemplo, esse objeto aqui visto de cima. Nós enxergamos a tampa dele, enxergamos aqui a parte superior desse bulizinho. A forma básica dele é um cubo, né? A gente consegue um cilindro, só que antes do cilindro ainda é um cubo, né? Então eu faço então a tridimensionalidade dele. Para depois eu inserir então o cilindro com as formas mais simplificadas dele, para então começar a gerar um resultado, começar a gerar um detalhamento. Essa linha de visão aqui é mais ou menos onde é que está a minha linha, né, do espectador, de quem está olhando esse bullying. Para depois então eu começo a inserir linhas mais fortes, para eu poder então começar a enxergar a volumetria dele, né, e também conseguir enxergar a simetria dele, né, que um lado é igual ao outro desse objeto. Portanto, pessoal, o desenho, como qualquer outra atividade, ele requer treino, ele requer estudo, e existe um método e existem etapas nesse método. Nós estudamos aqui na escola esse método mais clássico, inicial de desenho, né? E ele é essencial para que a gente consiga abordar, então, toda essa gama de conteúdo que vai desde linha de visão, perspectiva, né? A gente vai ver que tem perspectiva aqui nesses objetos, até o sombreamento, sombra, luz e sombra, tudo isso envolvido com o desenho e pintura digital. Claro que eu fiz uma abordagem aqui rápida nesses vídeos, que é justamente para dar essa introdução, né, ao Photoshop. E agora nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre aplicação de volumetria e com isso luz e sombra, né? Vamos praticar agora juntos, gostaria que vocês fizessem esse exemplo junto comigo dessa aplicação no Photoshop, dessa aplicação de cor, né? De luz e sombra, na verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova camada aqui, que vai ser a camada base que a gente vai trabalhar. Eu vou selecionar a seleção elíptica e vou clicar e arrastar com o Shift ligado. Então, nisso eu criei uma seleção esférica, segurando o Shift, uma esfera perfeita, né, com raios de diâmetro igual. Agora eu vou selecionar o brush aqui e vou aumentar o tamanho dele, bem grandão aqui, para eu poder pintar de uma maneira mais fácil e não vou
e vou tirar aqui a opacidade, isso é, meu brush vai ficar hard, vai ficar com 100% da cor. Eu vou pegar um cinza médio aqui dentro da janela de cor e vou pintar essa esfera toda aqui. Dessa forma eu tenho uma esfera perfeita. Ctrl D, eu tiro a seleção. Agora vamos trabalhar em cima dessa esfera, tentar dar volume nela. Para fazer isso, a gente vai trabalhar de uma maneira não destrutiva. O que isso significa? Significa que vamos trabalhar com diversas camadas para então fazer esse processo mais organizado e que a gente consiga então separar cada etapa da pintura em camadas diferentes. Essa aqui eu vou chamar do dois cliques, vou chamar de camada base. A próxima camada eu venho aqui, clico uma nova camada e vou linkar a camada de cima com a de baixo, como nós vimos em vídeos anteriores. Então eu seguro o Alt entre as duas e clico. Isso eu linkei as duas camadas. Agora, para eu fazer a volumetria dessa esfera, eu vou pegar um brush que tenha então um smooth, isso é, uma suavização, né? Que ela tenha esse desfoque suave. Então eu vou pegar esse aqui, ó, é o mesmo que esses. Vou pegar esse brush suave que todos nós temos no nosso Photoshop. Vou aumentar bastante o tamanho dele para ele ter uma maior facilidade aqui de lidar com ele. E agora sim eu vou ligar a opacidade. Vou diminuir um pouco até a opacidade dela para uns 60%. Eu tenho aqui um tom médio de cinza. Eu vou, primeira coisa, agora, antes de pintar, eu vou estipular rapidamente, eu vou criar só uma camada aqui para demonstrar para vocês. Eu vou estipular da onde vem a minha iluminação. É importante vocês sempre se atentarem a isso quando forem pintar um objeto. Um objeto, né, para dar volume, a gente tem que ter uma fonte de luz. Então essa fonte de luz, ela está vindo desse lado aqui. Né? Eu vou só apontar aqui direitinho para ela bater aqui nessa área superior aqui da esfera. Então eu vou marcar aqui como luz. Tá? Então a gente já tem a fonte de luz e a gente já tem uma ideia então que a luz se projeta em cima dessa esfera e faz o rebatimento da sombra para trás dela aqui, certo? Agora, como a gente estava naquele passo anterior, a gente criou a camada, linkou. Vamos então, a primeira coisa é pensar sobre como é que funciona essa iluminação dessa esfera. A primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na sombra, né? Nos tons médios de sombra. Eu vou selecionar essa cor aqui com o Alt pressionado. Quando eu estou com o brush, quando eu seguro o Alt, ele vai para um conta-gotas, isso é, eu consigo pegar a cor que eu já estava. E eu vou começar a pensar sobre a sombra. Eu vou aumentar os tons de cinza aqui, de preto, e vou pegar um preto mais escuro. Aqui está a projeção da minha luz. Então eu vou começar a pintar os tons médios, que a gente chama de mid-tones, os tons médios dessa esfera. Vou aos poucos pintando, com calma, com pressão baixa aqui na caneta, deixo o meu braço deslizar, e assim eu vou dando então essa volumetria para minha esfera. Vou diminuindo o tamanho do brush aqui, e vou aumentando um pouquinho o nível de preto da minha cor. Olha, com bastante suavidade, para então todo esse gradiente, esse degradê, se tornar suave dentro da esfera. Então, é importante a gente fazer esses tons médios aqui. Agora que eu já tenho os tons médios, eu posso pensar também na sombra, na projeção da sombra. Então isso é, eu tenho uma sombra projetada por causa dessa luz. Eu vou criar uma camada abaixo da minha camada da minha base, e com essa ferramenta aqui, na verdade eu não preciso de qual ferramenta, eu vou com o meu brush smooth, o mesmo brush que eu estava pintando, e vou mais ou menos com esse tom aqui mais escuro aqui, que eu já estou na verdade selecionado. Eu vou aumentar aqui a opacidade de novo e vou fazer uma forma elíptica aqui, ó. Se eu estou com a luz vindo aqui de cima, vou projetar essa sombra aqui por trás. E vou pintar essa forma elíptica aqui, aos poucos.
até ela... Ellipse é por causa do formato da esfera, né? Quando uma projeção de esfera, uma luz atinge uma esfera, a gente vai ver essa forma aqui, né? Claro que vai depender do formato do objeto, né? Agora eu vou diminuir aqui o volume, vou só suavizar um pouco aqui essa sombra. Vou diminuir um pouco a opacidade do meu brush, só para dar mais suavidade aqui. Então vou pintar com mais suavidade essa sombra. Vou pegar uns tons um pouquinho mais escuros. E agora só vou fazer pequenos ajustes aqui, porque ela ficou um pouquinho tortinha. E eu vou selecionar um brush de borracha, selecionei a borracha, selecionei um mesmo brush com opacidade e vou fazer pequenos retoques aqui, deixar mais suave, principalmente essa parte aqui de cima aqui, deixar com menos desfoque aqui. Certo. Aqui eu vou pegar um pouquinho aqui, né, porque a luz bate e a gente consegue ver um pouquinho da esfera aqui, ó. Bom, essa aqui a gente chama de Cast Shadow, isso é uma sombra projetada. Eu vou fazer agora mais uma camada de sombra, que vai ser então a sombra de Occlusion. Eu vou pegar um tom mais escuro e vou aumentar aqui um pouco a Occlusion nada mais é do que a sombra de contato. Então eu vou fazer aqui essa sombra de contato, que é onde a esfera atinge o solo, né? A gente vai ter essa falta de iluminação. Agora eu vou voltar aqui para minha esfera e vou adicionar então os hard lights, né? Ou os highlights e luzes mais fortes. Então eu vou pegar esse tom aqui e vou para um tom mais claro, não muito claro, lembrando que agora a gente nunca exagera, né, tanto no preto quanto no branco, a gente vai indo pelos tons médios. Mais ou menos aqui que é a projeção da minha sombra, a projeção da minha luz. Eu vou adicionar mais um pouco aqui de iluminação, vou subir um pouco o branco aqui na caixa de cor. Vou adicionar um pouco mais de branco aqui em cima. Vou aos poucos subindo também o branco aqui. Aumento um pouquinho a opacidade. Então é um trabalho de suavidade, né? Vou diminuindo o brush até eu chegar aqui com um highlight menorzinho. E vou fazer um pequeno highlight branco aqui. Fica muito forte. Então a gente tem essa luz. Eu vou colocar aqui um cinza escuro de fundo, só para a gente poder enxergar um pouco melhor. Melhor agora para a gente enxergar. Então, agora que a gente já tem o highlight, é importante agora a gente ver as outras luzes que interagem com essa cena. Eu vou adicionar mais uma luz de rebatimento, isso é a luz projetada do chão na esfera, que sempre vai ser um tom mais fraco que este tom aqui da luz, então vou pegar um tom médio aqui e vou adicionar esse muito forte, um pouco mais fraco, que é então a nossa luz projetada, né? Luz de rebatimento. Então nisso a gente tem uma esfera com as bases iniciais de luz e sombra para a gente ter uma ideia então de projeção e de como fazer essa pintura dentro do Photoshop. Então pessoal, esse aqui é a parte inicial de pintura. No restante do curso a gente se aprofunda mais. Espero que isso tenha ajudado, esclarecido nesse mini curso. Espero que todos tenham aproveitado, que tenham conseguido pelo menos ter uma visualização inicial do software, né? Claro, eu entendo que não é aprofundado, que a gente não vai se tornar especialista, mas pelo menos a gente
estar apresentando aqui para vocês o Photoshop e um pouco do desenho e tudo que a gente consegue praticar nele. Espero vocês então nos próximos vídeos, quem sabe, e fiquem em casa, se cuidem e muito obrigado por assistir até aqui. Até mais! Bem, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de desenho digital. Acredito que agora todos estão aptos a trabalharem com as suas tablets e adentrarem nessa nova aventura do desenho digital. E nós aqui da escola estamos disponíveis para receber qualquer dúvida, vamos ficar felizes em entrar em contato com vocês. Esperamos então todos. Até mais!